Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos narra hoje o famoso episódio da morte de São João Batista. Uma das coisas que mais me chama a atenção neste episódio é a brutalidade da cena. Não conseguimos imaginar hoje alguém pedindo a cabeça de uma pessoa num prato no meio de uma festa. Esta brutalidade mostrava como os povos ainda eram muito bárbaros quando Cristo veio à Terra. E é essa brutalidade que justifica uma ação mais dura de Deus no Antigo Testamento comparado com o Novo. Muitas pessoas estranham a postura de Deus perante os homens no Antigo Testamento, mas esta postura é entendida quando vemos como eram os povos naquela época. Continuando a nossa série das sextas-feiras sobre as virtudes, na última vez falamos sobre a virtude da mansidão. Até agora já vimos as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Depois vimos a virtude da ordem, depois da paciência e, em último lugar, a virtude da mansidão. Hoje gostaria de falar sobre a virtude da constância. A constância é uma das virtudes mais fundamentais, pois sem ela não se adquire nenhuma virtude, já que toda virtude se conquista com a repetição de atos bons da virtude em questão. Estamos nos apoiando para estas reflexões sobre as virtudes no livro do Padre Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes. Sobre a constância, ele vai dizendo assim: a vitória sobre os obstáculos. Quando São Tomás estuda as virtudes, contempla a constância como uma parte da fortaleza. A constância é uma virtude que, como a da perseverança, que é muito semelhante a ela, não só é uma parte da virtude da fortaleza, como participa também das suas 2 dimensões, enfrentar e resistir. A constância e a perseverança são 2 virtudes quase gêmeas,
mas que o Santo Doutor as distingue. Ensina que é próprio da perseverança persistir no bem que começamos, sem abandonar a luta pela dificuldade da duração. O esforço prolonga-se, cansa, é monótono e impacienta. Aqui, a dificuldade é a duração do tempo. Quanto à constância, é próprio dela persistir firmemente no bem, sem desistir quando aparecem obstáculos inesperados que nos surpreendem porque estão fora do que nós prevíamos. Esses obstáculos nos põem à prova e a constância consiste em superá-los sem deixar que nos derrubem. Aqui, as dificuldades são os obstáculos que surgem no caminho. Para sermos constantes e superarmos os obstáculos e dificuldades que surgem no caminho, é importante trabalhar a inteligência, trabalhar a vontade e trabalhar os afetos. Trabalhar a inteligência é ver como é bom ter a virtude da constância. Vemos que a constância é uma virtude maravilhosa, pois todos nós sonhamos em alcançar a plena realização, a plenitude do nosso ser. Mas essa obra não é fruto do entusiasmo de um momento. Exige esforço continuado ao longo da existência inteira. Rousseau, uma das celebridades da biologia, faz uma consideração que se pode aplicar a qualquer terreno para além da pesquisa científica. Devo dissipar a curiosa opinião de muitos de que podem fazer-se descobertas casuais por intuição ou sorte. Não se chega a fazer nenhuma obra científica séria, nem descobrir nada, se não se trabalha intensa e prolongadamente. A sorte ajuda os que a merecem pela sua preparação e pela sua laboriosidade. As obras geniais são frequentemente o resultado de uma longa paciência. Há uma errônea superstição sobre os prodígios da inteligência natural, mas a verdade é que esta não produz frutos sem um trabalho intenso e perseverante. Quando ouço falar desses inteligentes que não trabalham, penso que, se não o fazem, é porque não são suficientemente inteligentes. Temos de convencer-nos de que a maior força que o homem possui não é a da sua inteligência, nem a dos seus músculos ou do seu entusiasmo, mas aquela que se condensa pela constância numa vontade de ferro. Quantos homens inteligentes e entusiastas fracassaram por não terem sido capazes de suportar o peso de um trabalho continuado? Quantos que estariam dispostos, num lance de audácia, a arriscar a vida por um ideal, não sabem encarar de frente uma circunstância adversa, talvez pequena, quando esta se prolonga durante anos ou lhes parece revestida de um caráter crônico? Então perguntamos, não é a constância mais forte do que a audácia? Não é por cima do entusiasmo, da impetuosidade e da inteligência que a constância triunfa? Longe de considerá-la como um mal menor ou um recurso necessário para os menos dotados, é necessário encará-la fundamentalmente como um grande dom de Deus, que devemos esforçar-nos por conseguir, seja qual for a nossa situação pessoal. Porque a constância é um acumulador de energia, uma mola secreta que propulsiona todos os empreendimentos, dosando a força segundo as circunstâncias e necessidades. Que lição nós podemos tirar de hoje? A virtude da constância é uma grande virtude. Para adquiri-la, precisamos trabalhar em primeiro lugar a inteligência, vendo como ela é maravilhosa. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.